A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula maravilhosa, a lição de número 9. A lição de número 9 ela tem como tema Gog e Magog, um dia de juízo. Vamos lá para a nossa lição? É uma lição muito interessante, muito enigmática, muito misteriosa, e é isso que faz dela uma das profecias mais difíceis de serem interpretadas e entendidas, ok? Então vamos lá. O texto áureo vai apresentar o versículo e o capítulo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8. O que nós temos que dar ênfase aqui, e que o autor também vai dar essa ênfase, é que Apocalipse capítulo 20, com Ezequiel 39 e 38, não tem nenhuma relação. E que o livro de Apocalipse, escrito por João, pega esses termos emprestados para dar uma nova significação para o seu contexto, ok? Então ele vai citar aqui Apocalipse capítulo 20. A verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog, o príncipe, e seu bando para invadir a terra, mas eles serão derrotados. Então nós temos aqui uma ênfase na derrota de Gog. Tá bom? Ezequiel 38, Ezequiel 39 é a leitura bíblica em classe. Nós vamos ver aqui Ezequiel 38, versículo 2, a apresentação desse Gog, que é líder, que é um príncipe da terra de Magog. Príncipe, chefe de Meseque e de Tubal. Então nós vamos ver que é um homem muito poderoso. Versículo 3, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então é Deus que está falando que tem algo contra esse Gog. Ele é apresentado aqui como um homem que tem um exército muito grande, um exército completo, é apresentado no versículo 4. É apresentado também que Deus vai puxar ele pelo anzol, então não tem como ele escapar, não tem como ele fugir, e ele vai servir a um propósito. Ele está como um homem sendo manipulado como uma marionete. Então Deus vai puxar ele pelo anzol. Tá? A Banda do Norte é uma referência bastante interessante aqui, mas não faz referência como a Babilônia. Ezequiel 39 vai mostrar no versículo 6 a derrota de Gog, tá? E todo o seu exército, que estão seguros nas suas ilhas. Então você vai ver aí a destruição, muito para mostrar, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai mostrar ali os seus planos e como ele age, tá bom? Então nós vamos ver também a felicidade, o versículo 9, mostrando toda a felicidade, mostrando a recompensa dessa batalha, mostrando que os homens vão voltar a viver em paz. Então nós vamos ver a queda de Gog, ok? Então o autor deixou bem claro aqui também, antes de nós entrarmos na introdução, que a profecia de Gog e Magog é uma daquelas que ainda se cumprirá. Dentro da introdução, a profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado muitas pessoas céticas, teólogos céticos, a argumentar que a profecia havia sido escrita depois de um fato ocorrido. Mas na verdade nós entendemos, principalmente nós da ala pentecostal, entendemos que essa profecia ainda vai se cumprir. E o autor mesmo deixou bem claro aqui,
quando nós olhamos que a profecia de Ezequiel que trata dos eventos que ainda não ocorreram em Israel. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, tá bom? O tópico de número 1 vai falar sobre a identidade dos povos invasores. Então vamos entender, se nós estamos aqui entendendo que essas profecias ainda não se cumpriram, então vamos começar a entender melhor esse ambiente, essa profecia, os personagens, para que não se crie uma confusão, porque quando você ouve Gog e Magog, parece que dá um nó na cabeça, parece que é algo surreal, mas é sim uma profecia enigmática, misteriosa, mas alguns elementos devem ser norteados, entendendo que o autor ele não tem por objetivo aqui dar uma definição correta dessa profecia, ok? Nem no auxílio do livro e nem aqui. Eu não tenho um objetivo direto, olha, é isso que vai acontecer, é dessa forma, não, ainda é um mistério, tá bom? Então vamos ver. Essa questão aqui, ele mesmo afirmou que ela é enigmática, mas o nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Então, primeiramente, os invasores. Vamos entender essa questão dos invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, Ezequiel 38:8, ou no fim dos dias. Então nós temos a menção de que ela será depois da restauração do Estado de Israel, tá? E isso já aconteceu. Isso significa que será antes da grande tribulação. Então nós temos dois objetos, ou no início dela. Então nós temos aqui, na verdade, três, né? Primeiro, depois da restauração do Estado de Israel, isso já aconteceu. Isso significa que será antes da grande tribulação ou no início dela, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, no início da grande tribulação. Então, nós temos aqui um elemento importantíssimo. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedão. Então, vamos separar, vamos tirar, vamos desassociar esses elementos aí que estão no livro de Apocalipse. Nós vamos ver aqui a questão da Banda do Norte, tá? A coalizão desses príncipes e desses comandantes, né? Ou seja, o príncipe e o comandante chamado Gog, né? São da Banda do Norte, tá? Nós vamos ver aqui também que essa questão da Banda do Norte está associada a outros grupos, e esses outros grupos são do norte da África, ou seja, como os etíopes e os Puti. Os Puti são quem? A Líbia ou os africanos do leste. Então é a melhor definição. 38, versículo 5. Aí nós temos os etíopes e os Puti, e também os persas. Então eles são 3 grandes povos: os persas, os etíopes e os de Puti, tá? Que são os africanos do leste. Então nós temos aqui alguns elementos que indicam esses possíveis invasores. Quem são eles, tá? Então eles são o quê? Confederados de Gog. Estão amando desse grande príncipe, desse grande guerreiro e desse grande homem que vai liderar essa batalha contra Israel. Compreendendo a profecia. Vamos lá. Então já entendemos aqui que existe invasores, confederados e um líder. Quem que é o líder? Gog. Então nós vamos falar aqui não afirmando e não dando afirmações, porque eu fiz alguns estudos e realmente os estudos eles não entram em definições. Se você assistiu alguma aula, que eu acredito que vai ter muita procura essa aula, alguns teólogos, alguns irmãos nossos, irmãs, vão afirmar, vão dar algumas posições, e isso é normal, é por inferência. Mas o texto ele é muito enigmático. Então o que nós podemos atentar é apenas aos detalhes e tentar por inferência
por menções também, tentar associar um fato a outro, tá? Uma história, um acontecimento, enfim, acontecimentos passados, acontecimentos futuros, para tentar chegar a uma determinada conclusão. Mas toda conclusão, ela vai ser parcial, ela vai ser, não vai ter uma totalidade, tá bom? Compreendendo a profecia, subtópico de número 2. Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, até porque nós já citamos o fim dos anos e o fim dos dias, ok? A mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra. Aí você pega Ezequiel 36, versículo 24, nós vamos ver o próprio Deus falando que ele os tirará, esse povo, que é a nação de Israel, de dentro das nações que eles estão, e as reunirei. Então Deus vai fazer isso, ele vai trazer e vai reunir. Isso está muito bem claro em Ezequiel 36, 24. Amós 9, 14 e 15 vai expressar os seguintes pontos. Que eles vão ter um ambiente ao qual eles vão reconstruir as suas casas, eles plantarão a sua própria vinha e eles cultivarão pomares, ou seja, mostrando que Ezequiel 36, versículo 24, mostra Deus trazendo e reunindo. Amós vai falar, peraí, além de trazer e reunir, eles vão voltar à sua vida comum, à sua vida normal, nas suas casas, na sua terra, porque eles são daqui, eles têm que voltar para a sua terra. Então Deus ama o povo, mas Deus também ama a terra. Então por isso que ele tem que trazer o seu povo para a sua terra, ok? Então está bem especificado aqui, tanto em Ezequiel quanto em Amós. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Então, nós vamos dar mais um pulo aqui. O subtópico de número 3 vai falar sobre Gog. Tá? O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Rubem, sem qualquer vínculo com a profecia, o versículo está citado aqui, e a revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio. Na verdade, quando nós olhamos o capítulo 38, a palavra Gog aparece 5 vezes no capítulo 38 e 6 vezes no capítulo 39. Então, é um nome que está aí em evidência no capítulo 38 e no capítulo 39. Fora essas 2 menções, que está fora de contexto, que o autor também nos apresenta. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Quando eu falo de Anatólia, é muito bom a gente especificar algumas coisas aqui, porque eu estou falando de vários povos que irão se agrupar, os confederados irão se aliar a Gog. Então, essa Anatólia, dentro da Anatólia, esse nome, está o quê? A Ásia Menor. Então, eu tenho, dentro da Ásia Menor, eu tenho os povos dos heteus, tudo povos antigos, tá? Os heteus que vão surgir na Anatólia, heteus, frígios, assírios, lídios, tá? Persas e macedônios. Então eu tenho esse grupo, vários grupos aqui que vão surgir nesse ambiente da Anatólia, tá? Então, além desses, os mais recentes, a Anatólia helenística, Roma e o Império do Oriente. E por último, os turcos. Você vê que é um ambiente histórico bastante civilizado, onde muitas nações, muitos nomes de grandes povos surgiram na Anatólia.
tá bom? Então, mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, né? O Shah na antiga Pérsia e César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então, esse Gog, né? Assim como nós falamos Nabucodonosor, um título, né? Artaxerxes, né? Um título. César, um título. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Esse Gog faz referência não ao nome desse líder, mas um título que assim ele recebeu, ok? Então, para a gente começar a especificar também aqui, que Gog é o rei da terra de Magog. Tá? Gog e Magog não são dois personagens. Gog é o rei da terra de Magog. E o principal governante de Meseque e Tubal, que também são a origem de dois povos. Tá? Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Quem já estudou esse conglomerado Sem, Cã e Jafé, vai ver que Jafé são os descendentes daquilo que nós conhecemos hoje como Europa. Tá? Então você vê que esse ambiente bate com as descrições bíblicas. Tá? Então, a batalha futura está travada entre um descendente de Jafé, tá? Então vamos lá. Esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel e serão apoiadores por exércitos vindo do leste e do sul, tá bom? Então aqui está muito bem especificada a questão do Gog. Esse é o auxílio teológico que muito provavelmente vai ter aí na sua revista se ela for de professor, tá bom? Então vamos lá. O tópico de número 2 vai falar sobre a identidade dos povos invasores. Então nós falamos aqui sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. E agora o autor vai especificar sobre a identidade dos povos invasores 2. Você viu aí que o autor ele não vai entrar na questão da interpretação. Ele vai mostrar os pontos, ele vai mostrar a circunstância, e você, como professor, se você quiser dar o seu checkmate, você afirmar alguma posição, você vai ter toda a liberdade em sala de aula, desde que você esteja firmado aí em um bom comentário bíblico e não por deduções ou por inferência. Desde que o seu comentário esteja apoiado em algum estudo bíblico, sim, você pode dar a sua definição. O autor, ele quis mostrar o caminho. Isso a gente aprende muito na teologia, né? Às vezes nós estudamos tanta coisa sem definições concretas. Por quê? Porque as coisas mudam, né? As coisas, elas vão criando corpo e criando forma. Então você estuda as ferramentas para depois você ter uma conclusão, tá bom? Então vamos lá. Magog. Nós falamos aqui um pouco sobre Gog, você já entendeu essa questão sobre Gog, então aí, se você já gostou, está gostando do vídeo até agora, deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha e vamos aqui, vamos para frente. Magog, capítulo 38, capítulo 39. É o nome de um descendente de Jafé. Isso já foi explicado aqui, filho de Noé, Magog, a sua origem, seu nome, né? Que aparece em Ezequiel como um lugar. Vamos aí separar as sílabas, né? Vamos dizer assim. Então, Magog é o nome de um descendente de Jafé, mas aqui é o nome de um lugar. Aqui ele está falando dos habitantes do Cáucaso. Quem são esses habitantes do Cáucaso? São a região da Europa Ocidental com a Ásia Ocidental. Depois você procure no mapa aí, você vai se localizar. Europa Ocidental e Ásia Ocidental. Está falando desses habitantes do Cáucaso, que no caso aqui são os descendentes de Jafé. Essa região, esse lugar que se chama Magog. Flávio Josefo vai identificar eles como os citas. E
sobre os citas, que é um grupo, né, originário desse ambiente, Xenofonte vai dizer que eles tinham tanta habilidade ao ponto de usarem a sua flecha de costas enquanto o seu cavalo estava correndo, ou seja, enquanto eles estavam correndo com o cavalo, né, em cima de um cavalo, eles conseguiam virar de costa para esse cavalo e atirar em seus inimigos. Então, eram povos muito habilidosos na arte da guerra. Então, esses são os citas, um conjunto de etnias nômades, tá bom? Então, vamos lá. Eles são citados também juntamente com os bárbaros em Colossenses 3 e 11. Tá bom, aqui nós temos aqui uma informação bastante importante e interessante. Meseque e Tubal são mais dois nomes que aparecem. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos dos filhos de Jafé, filho de Noé. Então você vê aí uma descendência. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai, e Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gênesis 10. Esses dois afetitas deram origem a Tubal e Musque, reinos frigianos da Capadócia na Anatólia. Nós estudamos aqui na primeira unidade, nós falamos sobre a questão da Anatólia. Da onde surgiu quem? Dentre os povos que eu citei, os frígios. E aqui o autor já deixou bem claro e confirmando a nossa colocação e a nossa posição para vocês. Os dois jafetitas deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia. Aonde? Na Anatólia. Tá bom? Então vamos lá. Nessa coalizão aparece mais uma das famílias de Jafé, que é Togarmas, que no caso aqui são os armênios, tá bom? E filhos de Gomer. Gomer é o primeiro da lista de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo Cáucaso, né? Que no caso aqui são os povos cimérios, tá bom? Então vamos lá. Esse Gomer aqui, nós temos o antigo povo indo-europeu, que está datado aí de 1300 antes de Cristo, tá bom? Então olha, várias informações aí para você anotar e vai ser uma bênção a sua aula, tá bom? Então a questão de Magog, eu quero pegar o auxílio teológico, um povo cujo território será futuramente governado por Gog, o príncipe, o governante, o líder, né? Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. O Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas ao redor dela. Então, o capítulo 39, versículo 6 mostra como será esse fim desses líderes que vão se juntar a esses confederados e serão consumidos por uma saraiva de fogo. A terra de Magog, né, ela será atingida, essa terra que tem vários povos, várias etnias, lideradas por Gog, e não somente a terra de Magog, mas todas as cidades, todo o ambiente que está à volta das terras de Magog. Então você vai ver aí o desfecho dessa história, tá? Vamos lá. O subtópico de número 3 vai falar sobre a coalizão de Gog, capítulo 38, versículo 5. Você já reparou que cada subtópico, praticamente o autor já deixa especificado o capítulo e o versículo a ser estudado, tá bom? Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. Nós já citamos eles, né? Que são os persas, os etíopes e os de Put, que no caso aqui é Líbia ou africanos do leste. Então aqui já deixamos aqui bem claro já na primeira unidade. Todos estão bem preparados, como nós já falamos, lá no versículo 4 do capítulo 38,
mostra muito bem isso, que eles estão super preparados e equipados, tá? Inclusive, nós citamos aqui os povos citas, né? Que tinham habilidades incríveis enquanto estavam montados em cavalos. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filhos de Noé. Então nós temos aqui Cã, né? Em muitas traduções é calor. São os povos que estão mais originários da África, né? O norte na profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, tá? Da onde saiu a Babilônia, enfim. A Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos, tá? E os iranianos hoje, mais os judeus, os irmãos bem sabem aí a guerra que é, eles não se combinam. Os iranianos querem o fim e a extinção do povo judeu, tá? Então você vai ver aqui o seguinte, você vai ver a coalizão desse Gog de povos que vão guerrear e lutar contra a nação de Israel, tá bom? Então vamos lá, vamos virar a página aí, tópico de número 3, vai falar sobre o contexto escatológico. Dentro dessa questão do contexto escatológico, o autor já começa a entrar no final, e você vai ver aí que ele não chega a uma conclusão, e isso até é correto. Eu entendo o autor dar uma interpretação dentro de um texto que não tem uma definição, ele é muito enigmático, assim como o Tiro, né? Também ali alguns falam que está falando do rei, outros falam que estão falando de Lúcifer, enfim. E ambos trazem interpretações literais e não literais. Então você vai ver que aqui é tão misterioso quanto falar de Tiro, porque Gog e Magog, né, o líder e a região, são bem enigmáticos e misteriosos ao ponto de nem os melhores comentários chegarem a uma conclusão. Sobre o contexto escatológico. Dentro dessa questão, o comentarista Adam Clarke, ele vai dizer o seguinte: essa parece a profecia mais difícil do Antigo Testamento. Se Alan Clarke diz isso, imagina de nós, né? Meros aprendizes de teologia, professores, professoras, alunos e alunas, de tamanha a profundidade do texto, tá bom? Então, Alan Clarke ele vai dizer, essa parece a profecia mais difícil do Antigo Testamento. Então, vamos lá. A interpretação popular, olha o texto, o jargão que ele vai usar. A interpretação popular, que considera a Rússia como Gog, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria, tá? Estados Unidos e Rússia. Vamos lá. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel, que no caso é o rei Giges da Lídia. Por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados, né? Então, nós vamos ver aqui, né, Ezequiel capítulo 38, versículo de número 36, a referência a esse Gog, como nós já falamos, e trarei você contra a minha terra. Então, assim, antes de nós entendermos o que realmente significa essa interpretação, é interessante nós notarmos os pontos cruciais dessa interpretação.
E o capítulo 38, versículo 16 de Ezequiel, fala muito bem sobre isso. E trarei você contra a minha terra. Que terra que é? A terra de Israel, tá? Para que as nações conheçam quem eu sou, assim diz Deus. Quando conhecer a minha divindade temível. Olha para você ver que palavra forte, que palavra ousada, que não poderia sair de outra boca a não ser da boca de Deus. Então, esse momento crucial de Gog, ele vai ser marcado por um momento ao qual Deus vai trazer esse povo para guerrear contra Israel. É a vontade de Deus. E essa vontade soberana de Deus vai fazer com que eles venham até Israel e eles sejam consumidos, destruídos, para mostrar que ele é o Senhor da terra de Israel. Então, segundo o Talmud, a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Isso dentro do Talmud, tá bom? E outro ponto aqui que eu esqueci de falar, que foi o finalzinho do versículo, que no caso ele vai trazer uma afirmação, o próprio Deus vai trazer uma afirmação dentro do versículo 16, ao tratar de você, Gog. Então, assim, parece que é algo muito íntimo, muito particular esse versículo. Depois você pega uma tradução mais clara, mais objetiva, e você vai ver justamente isso que eu estou falando. Parece que é algo muito pessoal esse tratamento que Deus tem com Gog. Parece que ele quer que Gog pague por algo que Gog está fazendo, porque o tratamento é pessoal. As palavras são muito diretas. Eu vou tratar com você, ó Gog. Ou seja, é um tom ameaçador, um tom de afrontamento, tá? E de punição, porque Deus quer tratar com ele. E ele vai fazer com que esse povo venha até Israel para que eles sejam destruídos e que as nações em volta e o próprio Israel vejam que Deus é Deus sobre a vida de Israel. Vamos lá. O subtópico de número 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa amplo, cabeça, chefe. A Septuaginta vai traduzir o termo como substantivo próprio, aí está a grande questão, que significa príncipe de Ros. Então, esse som soou Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a Rússia e Meseque como Moscou, a atual capital da Rússia, e Torgama como Tobolsk, cidade russa. Então, os sons da palavra, quando foram traduzidos para a Septuaginta, e como o termo, o próprio autor colocou aqui, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Isso faz toda a diferença, muda totalmente a palavra, né? E com isso, o som, ao pronunciar, dava a entender que estava falando sobre a Rússia, sobre Moscou e sobre Tobolsk, ok? Então vamos lá, a origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais, que isso fique bem claro, né? E nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, não veio de nós. Essa interpretação vem de longe, desde Genésio, 1787 a 1842. Famoso orientalista alemão. O autor vai dizer aqui que em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel são os russos. Então você vê que não é de hoje essa interpretação, mas ganhou muita força na época da Guerra Fria. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, outro contexto, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim de 1989.
Então você vai ver aqui a guerra da Ucrânia, todos os irmãos já conhecem, já sabem o que está acontecendo. As grandes nações sempre querendo mais poder, não é só a Rússia, é a China, é a Coreia do Norte, é o próprio Estados Unidos, né? Nós temos aí o imperialismo americano, nós temos a ideia do imperialismo chinês, né? O próprio presidente ou ditador, assim como você queira que chame, Xi Jinping, né? Ele diz que dentro de um prazo de 50 anos, todo mundo será influenciado pela língua chinesa, pela economia chinesa e pela cultura chinesa, assim como os americanos fazem hoje. Então, Rússia, China e Estados Unidos são 3 impérios do mundo moderno. Isso não temos dúvida sobre essa questão. A Rússia, que invadiu anos atrás a Crimeia, achou que seria fácil tomar a Ucrânia por questões políticas, né, acusando até a Ucrânia de serem nazistas, por terem, na época da Segunda Guerra Mundial, ter permitido os alemães de entrarem pela Ucrânia para invadir a União Soviética, que hoje é a atual Rússia. Então você vai ver que é um contexto religioso que afeta diretamente as interpretações bíblicas. Isso pode ser o início de um cumprimento profético, mas também isso pode ser o início de más interpretações ou de interpretações equivocadas. Então, por isso que esse tema ele deve ser tratado com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação. É por isso que o autor ele fez a questão, como eu disse no começo, de tratar o texto como ele é, tá? E não trazer revelações ou interpretações que não condizem com o texto e com a realidade, ok? É por isso que quando você olha e ouve falar de teologia da libertação, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando, como a teologia ela muda o foco, o direcionamento e a forma de ver o mundo, e às vezes causa algumas distorções. Conclusão, é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, então esquece, não entre em detalhes, senão você pode se perder e os alunos podem começar a fazer perguntas e você vai, consequentemente, desviar o foco da lição e às vezes causar mais confusão. Pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período de grande tribulação, ok? Então, nós ficamos aqui com mais uma aula muito especial, muito boa, muito proveitosa, que vai fazer diferença aí no seu currículo como professor e também vai enriquecer o pensamento e o conhecimento dos seus alunos, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família. Não se esqueça, se você puder deixar o seu like, deixa aí da cidade onde você está falando, que eu terei um prazer aí de deixar um coração para você e de deixar uma mensagem, amém? E também nós estamos aqui no projeto da compra do microfone. Se você quiser ajudar nosso canal com qualquer valor que você ache viável para você, você pode fazer essa doação, ok? Já temos um valor, temos alguns irmãos que já contribuíram, eu agradeço muito pela vida deles e em breve nós teremos aqui um microfone de alta qualidade, ok? Deus abençoe você, sua casa e sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.